vida venha ser avivada, é palavra, é confronto, amém? Vem cá, pastor Sérgio, vem orar pelo nosso irmão. Amém? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oi? Glória a Deus. Amém? Já conheço o Leonardo há uns mais de 20 anos, né? Quero convidar você a estender a mão para cá. Um pouquinho mais, né? Senão o pessoal vai achar que a gente é coroa já. A gente não chegou lá ainda não. Tira um pouquinho aqui, Henrique, ou 2. Estende suas mãos para cá. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Amém. Pela vida do servo dele que está aqui nessa noite, para cumprir um propósito do céu. Amém? Aleluia. Oremos ao Senhor. Pai, nós te adoramos. Queremos te agradecer por tudo que já aconteceu aqui nessa noite. Glória a Deus. E nesse momento, Senhor, é o momento da tua palavra ser liberada desse altar. Eu quero te pedir, usa o teu servo Leonardo, Senhor, nessa noite. Tudo aquilo que o Senhor já colocou no coração dele, na mente, que ele possa ser usado por ti aqui com poder e autoridade, para que nós possamos ouvir e receber a tua palavra. Amém. Ser com ele, Senhor, abençoa, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. A paz do Senhor para os irmãos, amém? Graças a Deus. Para mim é um privilégio estar aqui nessa noite. Pastor Carlos muito me honra por ter me convidado para ser o mensageiro da noite. Apesar de eu estar com vontade de puxar a orelha dele aqui, porque ele me chamou no laço, em cima da hora. Vocês já conhecem, sabe como é que ele é, né? Ele não perde essa mania, é a segunda vez que ele faz isso comigo. Ele me chamou, ó, tu vai trazer uma palavra hoje. Isso deve ter o quê? Uns 15 anos mais ou menos. Tu vai pregar hoje. E eu achando que era na igreja, mas não, era em outro lugar que ele não ia poder ir, me mandou para lá. Em cima da hora. Mas amém, meus irmãos. É um privilégio ser o porta-voz da noiva de Cristo nessa noite. E eu estava ali na hora que eu estava ouvindo o testemunho do menino aqui. Como é que o nome dele é? Pedro. E eu não consegui deixar de pensar naquilo que o judeu todo dia de manhã e de noite ele faz. Ele cita o Shema. Quem aqui sabe o que é o Shema? Shema é o texto mais importante das Escrituras, irmãos. Está em Deuteronômio 6,4. Shema quer dizer ouve. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Errad. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. Amarás ao Senhor seu Deus com todo o teu coração, com todas as suas forças, com todo o teu pensamento e com todo o teu poder. Que isso esteja na tua mão direita e na tua testa. Que você diga isso de manhã quando se levantar e à noite quando te deitares. Que tu diga pelo caminho quando tu fores, pelo caminho quando tu voltar. E tu ensinarás aos teus filhos também. E quando eu vejo essas crianças aqui louvando e o testemunho dessa criança, eu não consigo parar de pensar que se nós ensinarmos os nossos filhos a amar a Deus, ao invés de ensiná-los a serem frequentadores de igreja, você vai eliminar 90% dos teus problemas com a criação dele. Porque se ele amar a Deus, ele vai saber com quem ele anda. Se ele amar a Deus, ele vai saber onde ele pisa. Se ele amar a Deus, ele vai colocar na balança todos os seus atos, com quem ele anda, com quem ele se relaciona, o que ele fala, o que ele tem que fazer, aquilo que ele deixa de fazer. Por quê? Porque antes dele tomar qualquer decisão, ele vai se lembrar que tem alguém acima dele, que ele foi ensinado a amar, a quem ele tem que responder. Então, meu irmão, é muito bom trazer o teu filho, a tua filha para a igreja, mas ensine ele a amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o texto mais importante da Bíblia, e Jesus reforça ele na nova aliança também, quando ele é perguntado a respeito do maior dos mandamentos. Aleluia. Sem mais demoras, que eu pretendo ser rápido e objetivo nessa noite. Mateus capítulo 14, versículo 30. Aleluia.
Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 30. Quem achou, diga amém. Diz assim: mas sentindo o vento, teve medo, e começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Irmãos, o capítulo 14 de Mateus, ele vai trazer a narrativa de dois grandes milagres que Jesus fez. Um milagre espetacular e ao mesmo tempo emblemático. A multiplicação dos pães. Um milagre que Jesus realizou na beira da praia. 5.000 homens. Só que a Bíblia relatou, ela registra apenas os homens, não as mulheres e as crianças. Porque se formos levar em conta a taxa de natalidade de 2.000 anos atrás, que cada família, a média era de 5 a 8 filhos, a gente tem que triplicar esse número. Levando em conta que a maioria desses homens, provavelmente quase todos eles eram casados, a gente vai dobrar para 10.000. Aí você bota cada família 5.000, cada família, aliás, 5 filhos, entre 5 a 8 filhos, a gente vai ter aí quase 30.000 pessoas. Não foi um milagre qualquer. Foi um milagre simplesmente sobrenatural. As pessoas, quando viam o cesto chegar, elas colocavam a mão, pegavam um pão, pegavam um peixe, quando tirava, aparecia outro no lugar. Meu Deus, que isso? Como é que pode? Você tira um pão, aparece outro no lugar. 30.000 pessoas viajaram dias para ouvir aquele pregador diferenciado, aquele pregador revolucionário, cujas palavras, irmãos, penetra no mais profundo da alma humana, cujas palavras têm o poder de transformar qualquer situação. E aquelas 30.000 pessoas foram até aquele jovem pregador itinerante de Nazaré, porque sabia que alguma coisa diferente eles iam experimentar naqueles dias. E foi o que aconteceu. Todavia, a Bíblia diz, irmãos, que naquele culto, ao ar livre, ouvindo a mensagem do Evangelho, as boas novas, eles sentiram fome. Fome, irmãos. Fome é a âncora que nos mantém presos a essa matéria. E quando eu falo de âncora, eu estou falando disso aqui, ó, do corpo. Porque nós somos humanos. E se nós somos humanos, nós temos fome. Se nós temos fome, é porque nós temos limites. E aquela multidão, ela foi até Jesus para suprir uma necessidade física. Todos nós aqui temos necessidades, seja ela física ou abstrata. Abstrata é aquilo que a gente não pode ver, é aquilo que é impalpável. Tem gente aqui que veio com necessidade espiritual. Tem gente aqui talvez que está triste, talvez depressivos, talvez ansioso, talvez preocupados. É uma necessidade, você veio aqui buscar algo para suprir essa ausência na sua alma. E tem a necessidade física. Talvez eu não sei qual é a tua dificuldade aqui, qual é a tua necessidade aqui. O que você precisa, mas eu sei que você precisa comer para viver, precisa beber para viver, precisa vestir. Nós temos necessidades dos dois tipos. E aquela multidão foi atraída até aquela praia, pelo mesmo motivo que nós fomos atraídos para estarmos aqui nessa noite. Seja qual for o tipo da sua necessidade, seja visível ou invisível, eu tenho certeza que o homem que estava na praia há 2.000 anos atrás, ele está aqui hoje, nessa noite, para suprir a tua necessidade também. Seja ela qual for. Só que tem uma diferença entre seguidor e discípulo. Porque seguidor
segue a Jesus pelaquilo que ele pode fazer. E havia ali uma multidão de 30 mil seguidores. Só que no meio daquela multidão de 30 mil seguidores, tinha 12 discípulos. A Bíblia não chama de seguidor, chama discípulo. Por quê? Porque o discípulo, ele não segue a Jesus pelaquilo que ele pode fazer, mas por quem ele é. Discípulo segue a Jesus pelaquilo que ele é. Independente daquilo que ele faça ou deixe de fazer, daquilo que você ganhe ou deixe de ganhar ou que você perca. Independente da tua condição, se você é discípulo, tu vai seguir, independente daquilo que está acontecendo na tua vida. E a prova de que aquela multidão era uma multidão que só seguia Jesus pelaquilo que ele podia fazer, é que mais tarde, quando Jesus se retirou, eles foram atrás dele de novo. E Jesus falou: vocês vieram atrás de mim? Não é por causa de mim, ou por causa dos meus ensinamentos, é por causa dos pães que eu multipliquei. Porque vocês se saciaram com os pães que eu multipliquei. Tem gente aqui hoje triste, tem gente aqui alegre. Alegre não é feliz, irmãos. Por quê? Porque a alegria é passageira. A felicidade é algo mais duradouro. E talvez essa necessidade física, material que você quer, é passageira. Ela vai te trazer uma alegria momentânea. Tanto que Jesus fala: trabalhais não pelo pão que perece, mas pelo pão que permanece. E o pão que permanece é Ele próprio, que dá a vida eterna. E a igreja, irmãos, na maioria das igrejas, vou colocar aqui, quase que 80% dos cristãos, eles estão doentes. Doentes, mas não é só no corpo, é na alma. Porque eles acreditaram em promessas que Deus nunca fez. E aí, quando ele vê as coisas acontecendo na vida do outro, ele entra em depressão. Por quê? Porque ele acreditou numa promessa que Deus nunca fez. E aí ele vê um irmão que corre atrás, que busca, que se esforça, que trabalhou, que estudou para ter aquilo, e ele que ficou parado acreditando numa falsa promessa e não aconteceu nada, e aí ele entra em depressão. Ele entra em depressão, blasfema contra Deus, chuta o pau da barraca e vai embora. Por quê? Porque é seguidor. Porque é seguidor, porque estava atrás de Jesus somente pelaquilo que ele poderia fazer por ele. De um modo geral, irmãos, todos nós possuímos necessidades. Só que nós não podemos nos deixar ser dominado por ela. Porque isso é coisa de bicho. Isso é coisa de animal. Porque o bicho, quando ele está com fome, ele come. Ele está com sede, ele bebe. Ele está com sono, ele dorme. Se deu vontade de cruzar, ele cruza. A diferença entre nós e os animais é a capacidade de pensar. Estou com fome, mas eu não vou me deixar dominar pela fome. Vou jejuar. Estou com sono, preciso dormir. Vou orar. A diferença é essa. Nós temos necessidades, mas Deus nos dá o poder de não sucumbir diante dessas necessidades. 2 milagres que o Evangelho de Mateus relata. Eu não quero me prender nesse. Na verdade, eu não quero falar desse. Eu quero falar de outro milagre. Porque no meio daquela multidão de 30 mil seguidores, tinha 12 discípulos. E esses 12, Jesus pegou e separou-lhes à parte e colocou eles no barco. E falou para eles: vocês vão entrar no barco e vão para outra margem. Eu não vou com vocês. Eu vou encontrar vocês depois. Jesus não foi com eles fisicamente, mas a palavra foi com eles. E debaixo daquela palavra eles entram no barco. E aí, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Eu nunca fui em Israel, ainda. Mas eu sei que 18 horas em Israel ainda é dia. E o mar, que a Bíblia diz, aquilo que a Bíblia diz que é mar, na verdade, é uma lagoa enorme. O mar da Galileia, na verdade, é uma lagoa, que também é chamada de Mar de Tiberíades, ou Lago Quinerete. Ou seja, naturalmente, quando eles entraram no barco, eles conseguiam ver o outro lado da margem, porque ainda estava de dia, ainda era claro. E eles foram. Primeira coisa que eles fizeram quando entraram no barco foi o quê?
levantar a vela. E maravilha, coisa boa, né, irmão? Quando o vento tá a favor, tu levanta a vela e vai, tranquilão. Todo mundo dentro do barco, relaxadão. Todo mundo na boa, tranquilo, descansado. O remo de lado. Só que no meio do caminho, na metade, depois do barco ter navegado 7 quilômetros, faltando mais 7, porque é 14 quilômetros de uma margem até a outra, aquela claridade vai embora. E a escuridão vem de repente. E o vento, que era favorável, de repente, vem ao contrário, vento contrário. O vento estava a favor, de repente o vento virou contrário. Tem muita coisa que acontece na vida da gente que está a favor. Às vezes tem gente que está andando com a gente, amigo, parente, que anda contigo, está a teu favor, e de repente se volta contra você. Parece um vento contrário na tua vida. A gente não entende essas coisas. Que o vento está a favor, está ajudando, e de repente o vento se volta contra nós. Está tudo claro, sereno. Você está vendo a margem do outro lado, mas de repente uma escuridão toma e você não consegue enxergar mais nada. Talvez tem gente aqui completamente desorientado, porque deixou de enxergar o outro lado da margem que estava bem diante dos olhos delas. E a gente não sabe por que Deus permite que essas coisas aconteçam com a gente. Quando Deus manda um vento, é para mostrar quem é quem dentro desse barco aí. É para revelar quem é que está andando contigo aí. Se é a teu favor ou se é ao contrário. É para isso que a tempestade vem. É por isso que a escuridão vem. E eles vão seguindo, ó. E o vento levando eles, ó. Tranquilão. E aí o desespero toma conta. E eles não sabem o que fazer. Só que não para por aí. Primeiro, eles são tomados pela escuridão. Depois aquele vento contrário. Só que a Bíblia diz que o barco, ele era açoitado. Açoite. O que um açoite faz? O que um açoite produz? Feridas. Talvez você esteja aqui trazendo marcas de açoite antigo. Resultado de lutas, embates, que você até tinha razão. Até você estava certo, mas tu preferiu ir para o combate. Preferiu ir para o embate. Ao invés de deixar para lá, ao invés de relevar, ao invés de perdoar, ao invés de esquecer, você preferiu ir para o combate. E talvez essas marcas estejam aí até hoje, inflamadas, expostas, porque tu preferiu fazer guerra do que ter paz. Porque estava certo. Mas às vezes, mesmo a gente estando certo, a gente tem que deixar para lá. Mesmo estando certo, tem que deixar para lá. O que é a cicatriz? A cicatriz é a reconciliação da carne. Para ela se reconciliar, irmão, tem que tratar. Porque não adianta só deixar para lá e esquecer, não, tem que tratar. Tem que tratar, porque quando puxar o band-aid, ela vai estar lá ainda. E talvez quando tu puxar o band-aid, vai estar até pior. Porque a gente pensa que quando a gente esconde e esquece dela, ela some, mas não. Quando tu bota a camisa, vai tomar banho, ela arde. É a lembrança. Quando tu lembra desses embates que você poderia ter deixado para lá. Que você poderia ter esquecido, mas você insistiu naquilo ali, insistiu naquela luta, insistiu naquele combate, insistiu naquela afronta. E ela tá aí, ó, te machucando até hoje. Nessa caminhada, nesse barco aí, quando ele começa a chacoalhar, tu começa a sentir, a se lembrar dos açoites que você levou, que a vida te deu, que teus parentes te deu, que os teus amigos te deram. Mas Deus está dizendo para você hoje, seguir adiante. Seguir adiante, mesmo com o vento contrário, mesmo com a escuridão, mesmo com esse barco aí chacoalhando, é para você seguir em frente. Se Jesus te botou no barco, é porque tu vai chegar do outro lado. Ele te disse, por acaso, que não ia ter tempestade? Ele te prometeu que você ia sempre ver o outro lado do lago.
Ele te prometeu que o barco não ia ter chacoalho. Ele te prometeu que a navegação ia ser sempre com vento a favor. Me mostra onde ele prometeu isso. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E o barco chacoalhava de um lado para o outro por causa dos açoites e chacoalho. Tem gente que é fraco no estômago, começa a revirar, dá um revertério e ela começa a vomitar tudo que está escondido, tudo que ela tem vontade de falar, ela não tem coragem, ela começa a falar. Aí dá tudo errado, está tudo dando certo, de repente começa a dar tudo errado, ela vai e blasfema contra Deus. Começa a vomitar contra Deus, tudo aquilo que está guardado aqui no coração dela. Sabe por quê? Porque é seguidor, não é discípulo. Começa a vomitar. Discípulo não faz isso. E a água começa a entrar no barco. E aí o que eles fazem? Tem que arriar a vela. Tem que arriar a vela e meter a mão no remo que está aposentado. Porque quando estava tudo bem, o remo foi deixado de lado. Quando estava ruim, orava todo dia, de manhã, de tarde, de noite. Levantava 3 da manhã para orar. Ia para o monte, não faltava um culto. Aí fica bom. Aí o remo, joga o remo para o lado, levanta a vela e deixa o barco embora. Quando o vento está a favor e a vela está erguida, a gente afrouxa, a gente relaxa, a gente larga o remo de lado, o remo da oração, o remo da busca, o remo do monte, o remo do culto, o remo da obra de Deus, a gente larga de lado. Aí o que Deus faz? Tem que mandar um vento contrário. Para quê? Para a gente arriar essa vela da soberba, da arrogância, da frouxidão, da comodidade. Tem que arriar a vela e pegar no remo de novo. Mas ninguém quer pegar no remo porque machuca a mão. Porque trabalhar machuca a mão. Ninguém quer trabalhar. Ninguém quer pegar no remo. Só que quando a água começa a entrar no barco, é o último estágio. Não tem jeito. Tem que arriar a vela, tem que pegar o remo. Só que o diabo, o que os discípulos fizeram? Largaram o remo, pegaram o balde para tirar a água de dentro do balde. Tudo que o diabo quer é que tu largue o remo e pegue o balde para tirar a água de dentro do barco. Como é que tu vai competir com as ondas entrando dentro do barco, irmão? Não tem como. Não tem como tu tirar a água de dentro do barco. Eles largaram. Vamos morrer, é o último estágio, vamos morrer. E aí Jesus aparece andando por cima das águas de repente. Jesus botou eles que hora? No barco, 18 horas, ainda era dia. Jesus aparece para eles entre as 3 da manhã e 6, entre 3 e 6 da manhã. Porque biblicamente, as horas da noite, ela é contada por vigília. A primeira vigília, das 18 às 21. Segunda vigília, das 21 à meia-noite. Terceira vigília, da meia-noite às 3 da manhã. Quarta vigília, das 3 da manhã às 6. Jesus apareceu para eles, que hora? Na quarta vigília da noite. Entre 3 e 6 da manhã. Por quê? Porque a vida não é feita só de dia, ela também é feita de noite. E a gente pensa que Deus está com a gente só de dia. Não, é quando a gente menos espera, no estado mais crítico da nossa vida, no calar da madrugada, irmãos, no ápice da noite. Quando a gente pensa que não tem mais jeito, ele aparece andando sobre as águas. Aleluia. Aí Pedro, gaiato, sempre tem que ter um gaiato. Olhou Jesus ali, deu uma olhada fora do barco. É um fantasma. O cara andou com Jesus 3 anos, quando Jesus aparece para ele, ele vê fantasma. A gente às vezes fica tão dominado pelo medo, vendo tudo dando errado. E aí quando Jesus aparece, a gente pensa que é fantasma. Pedro foi criado na fé monoteísta, conhecia muito bem o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Estava andando com o Messias, filho de Deus, e aí quando ele aparece, ele pensa que é fantasma. E aí todo mundo se apavora. Por quê? Porque ele era um dos 3 íntimos e ele fala que é fantasma. Todo mundo acreditou na palavra dele. Todo mundo se desesperou. É fantasma, é fantasma. Aí todo mundo
Quem nunca viu, né? Todo mundo ficou no barco, mas só Pedro andou sobre as águas. Pensa que Pedro tirou onda. Pedro não tirou onda coisa nenhuma, irmãos. Porque Pedro só saiu fora do barco. Jesus só permitiu que ele andasse sobre as águas porque ele duvidou de quem Jesus era. Quem disse que é para sair do barco? Quem foi que disse que era para ele sair do barco? Pedro fez algo que ele não tinha que fazer. Por isso que ele afundou. Porque quando ele saiu do barco, ele testou a Jesus. Se é tu mesmo? Deixa eu ir ter contigo, Jesus. Então vem. Então vem. Tu quer fazer o que só eu posso fazer? Tu acha que pode fazer só aquilo que só eu posso fazer? Eu acho, eu creio. Então vem. E Pedro vai. Na metade do caminho, o que aconteceu com ele? Sentiu o vento forte. O vento bateu forte nele. Porque ele estava aqui, ó, todo bambambam. Tô andando sobre as águas igual Jesus. Aí olha para trás, os 11, aí, bando de bobão, tô andando sobre as águas, ó. Vocês estão tudo aí. E aí ele começa a afundar. Porque não era para ele sair do barco. Se Jesus te colocou no barco, é para tu ficar lá, porque ele vai chegar. Ainda que esteja escuro, a promessa de Deus está lá. Ainda que você não consiga enxergar, o milagre está lá do outro lado. O milagre não saiu do lugar. A promessa não saiu do lugar. Ela continua lá. Só que você não está vendo. Mas essa escuridão logo, logo vai virar dia. E aí você vai conseguir enxergar o outro lado de novo. Pedro todo orgulhoso, porque estava andando por cima das águas. Só que não era para ele sair do barco. Por isso que ele afundou. As coisas começam a dar errado e a gente quer resolver do nosso jeito. É quando a gente põe o pé fora do barco. É nessa hora. Eu já quis fazer isso uma vez. Já tentei resolver meus problemas do meu jeito, com as minhas forças. E eu botei o pé fora do barco. Sabe o que aconteceu? Tu acha que eu resolvi? Não. Só piorou. E eu afundei. Me afastei durante 5 anos. Não quis nem saber mais de evangelho. Não queria saber de mais nada. Mas sempre com aquele temor no meu coração. Passei a ter uma vida secular, como todo ímpio tem. Em relação ao que os caras gostam de fazer, ir pra noite, beber, farrear, nunca gostei disso. Só que eu passei a ter uma vida secular. Não queria mais saber do evangelho, de Deus, de nada. Até que um dia, numa tarde de domingo, eu sentado lá em casa no quintal, já estava quase chegando a hora do culto. E eu comecei a me lembrar. De repente, veio na minha mente os momentos que eu tinha na presença de Deus. Tudo que eu tinha feito no evangelho, na igreja, culto no lar. Todos os bons momentos que eu tive na presença de Deus, aquilo tudo começou a vir na minha mente. E aí eu falei assim, vou voltar hoje. E eu voltei naquele dia. Todo mundo, ia um monte de gente lá em casa. Quando eles iam lá em casa, quando eu sabia que eles iam, eu, meti o pé. Eu saía fora. Michele que atendia. Falou, fulano esteve aqui hoje te procurando. Fulano vai vir aí tal dia. Que dia? Aí marcava a data, eu, dava a linha. Não adianta. Sabe por quê? A vela da arrogância estava alta, Tava alta e eu tava com balde, tentando tirar água de dentro do barco. Não ia adiantar, irmão. Não adianta, mas aí eu vi Jesus sobre as águas. E quando eu vi Jesus, eu não olhei e vi um fantasma, mas eu vi alguém que veio me resgatar. E aí ele estendeu a mão e me levantou de novo. Maravilha. E vou te falar, irmãos, não queira ir para o mundo. Eu vou te contar uma experiência aqui, mas não queira ir para o mundo para isso acontecer com você. Isso aí são exceções, não é regra. A gente tem que entender isso. Eu voltei diferente, irmãos. Deus me trouxe com uma outra mentalidade. E Deus me fez enxergar
que eu era mais religioso, mais seguidor do que discípulo. Comigo foi necessário. Mas tem gente que, não, eu vou também para ver o que dá. Não faz isso não, irmãos. O sábio aprende vendo os outros apanhar. O esperto aprende apanhando. O sábio aprende com vendo os outros apanhar. O sábio aprende vendo os outros levar açoite. Eu fui esperto. Tive que aprender apanhando. Mas essas cicatrizes... Aliás, não foi nem o mundo. Foi até antes de eu sair. As cicatrizes não foi no mundo, foi antes. No mundo elas só ficaram expostas. Mas se a gente realmente precisa que Deus faça alguma coisa, quando Jesus vier, ao invés de você ver fantasma, tu vê alguém que vai te resgatar, tem que estar com essa vela abaixada. Tem que estar com o remo na mão e tem que estar dentro do barco. Tem que estar dentro do barco, porque quando Jesus pisou no barco de volta, a tempestade acabou. A escuridão foi embora. O vento cessou. Eu não sei qual é a necessidade que você veio aqui, que te trouxe aqui nessa noite. Eu não sei qual. Eu também tenho necessidades físicas e emocionais. Mas às vezes Ele quer te estender a mão nessa noite e te puxar desse mar aí, ó, que está se afogando. Porque Pedro não se afogou dentro do barco, ele foi se afogar fora. A água estava invadindo o barco, mas eles estavam seguros ainda. Mas quando ele decidiu sair, que ele se afogou. Aquilo que ele temia que acontecesse com ele dentro do barco, aconteceu fora. Isso é um alerta para nós. Não sai do barco. A vida ela é feita de duas fases, dia e noite. Mas no meio da noite, Jesus se apresenta para você. Coloque-se de pé nessa noite. Eu quero orar por você. Você que precisa que essa escuridão passe. Ou talvez você só precisa que o outro lado apareça para você. Talvez você só está precisando disso. Senhor, eu quero ver só o outro lado para eu continuar aqui. Meu barco está indo a pique. As feridas dos açoites não saram. Não saram porque você está tentando colocar um remédio humano. Eu quero chamar você para vir aqui. Eu vou orar junto com você. Eu sou o primeiro. Talvez a necessidade física também tenha te assolado. E você precisa, Senhor, eu preciso de um jeito nisso aqui. Eu preciso resolver isso aqui. Eu quero orar junto com você. Enquanto os levitas estiverem louvando, você vai ter tempo de vir aqui. Ô glória. Jesus vai se apresentar no meio dessa noite. Você não está enxergando nada, né? Mas tu vai enxergar Jesus. E não fique pensando que é fantasma, porque é Ele. Porque Ele vem de modo inesperado mesmo. Ele vem de um jeito que a gente não espera. Ele vai te resgatar. Vai curar esses açoites aí nas tuas costas. Vai arrancar essa depressão, essa ansiedade, tuas preocupações, que às vezes é causa de uma necessidade física. Isso já está virando uma perturbação espiritual na tua alma. Ele não quer só te dar alegria, não. Ele quer te dar a paz que excede a todo entendimento. Gente que às vezes precisa de remédio para dormir e não consegue. Ele vai te fazer deitar em paz. Porque a Bíblia diz que o Senhor dá aos seus enquanto dorme. Ô glória, vamos louvar o Senhor. Enquanto isso você vai ter tempo de vir aqui. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre,
e sou à beira de um glória. naufrágio. Mestre, será que não vê? Aleluia, Ele está te vendo. Será que eu Ele está em cima da montanha, Ele está te vendo de longe. Ele pode não estar com você fisicamente, mas a palavra dele está com você. Na pele o frio desse vento chego a crer. Aleluia. Que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só. Você não está só. Posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Aleluia. Só porque estás comigo eu posso clamar. Clama a Ele nessa noite. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui está o teu povo, que clama pelo teu nome, que deposita confiança no nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que tem poder de andar sobre as águas, aquele que tem poder de multiplicar os pães. Aleluia. 5 pães e 2 peixes não era suficiente para resolver o problema, mas o Senhor resolveu. Quando um pão era tirado, o outro aparecia sobrenaturalmente. É impossível o ser humano andar sobre as águas, mas o Senhor andou. E talvez tenha irmãos e irmãs aqui, aflitos, desesperados, alguns talvez sem esperança, mas o Senhor é fiel. Eles estão no barco, Senhor. Aleluia. Eles estão no barco. Glória a Deus. Venha em nosso socorro. Aleluia. Venha em nosso favor. Aleluia. Glória a Deus. Não encubra de nós o teu rosto. Aleluia. Mas ouve a oração que se faz nesse lugar. Que tu venha suprir essas necessidades, seja elas físicas ou emocionais, Senhor. Talvez o número de pessoas que conhecem as necessidades dos teus filhos tenha multiplicado, tenha aumentado, e tem milagre que o Senhor faz para todo mundo ver. Então, Senhor, faz um milagre na vida dessas pessoas, para que elas saibam que o Senhor está no barco delas. Ah, meu Deus. Talvez alguns irmãos aqui tenham sido motivo de vergonha no meio da sua casa, no meio da sua parentela. Seus amigos abandonaram, seus parentes viram o rosto, mas o Senhor tem poder para mudar essa condição. Tu tem poder para mudar essa situação. Basta uma palavra tua. Basta uma palavra tua, porque a tua palavra ela tem poder de penetrar no mais profundo da alma humana. E além das necessidades físicas, o Senhor também nos dá a paz que excede todo entendimento. A paz que o mundo não pode dar. A paz que tira toda a depressão, toda a ansiedade, toda a preocupação. Talvez tem gente aqui precisando desesperadamente de uma cura. Talvez tem pessoas aqui intercedendo por alguém que está agora acamado, enfermo. Ah, meu Deus, estende o teu braço e a tua mão e alcança essa pessoa agora.
Ah, Senhor, tua palavra diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a sua alma, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Nos dá forças, Senhor, para atravessarmos esse lago, porque nós cremos que mesmo sem enxergar, mesmo com o vento contrário, mesmo com açoite, mesmo com a água no barco, o teu milagre está lá do outro lado, a tua promessa está lá do outro lado. É que os nossos olhos carnais não podem ver, mas abre nessa noite os nossos olhos espirituais, para que possamos enxergar e constatar que a tua promessa, o que tu prometeu a cada um aqui, está ali do outro lado, não saiu, continua lá. Em nome de Jesus, nós choramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Permanece aqui. Glória a Deus. Nós vamos orar. Permanece aqui na frente. Quem é você? Seguidor ou discípulo? A gente tem que saber quem nós somos diante do Senhor. De repente você está aqui nessa noite e você só é seguidor, mas aí a palavra do Senhor falou contigo e você decidiu no teu coração: Senhor, eu quero ser discípulo. Quero convidar você. Você tem coragem de vir aqui à frente e falar: Senhor, não quero mais ser seguidor, quero ser discípulo. Porque o seguidor ele pode seguir de longe. O discípulo ele tem que se aproximar para ter intimidade com o Senhor. Tem alguém nessa noite? Eu quero me tornar um discípulo. Eu quero pegar o remo da oração de novo. De repente você já largou aí o remo da oração. O remo da oração, irmão, é a sobrevivência do crente. Não dá para ser crente sem orar. Não dá para ser crente sem meter a mão no remo, não dá. Tem alguém? Se não tem ninguém, eu vou orar. E que o Espírito Santo possa direcionar a tua vida. Mas eu quero liberar uma palavra para a tua vida. Essa tempestade, ela não vai fazer você perecer. De repente a tempestade é tão grande que você não fala com ninguém. De repente é uma tempestade, que às vezes tem tempestades que são visíveis, que você olha para a pessoa e você vê que a pessoa está passando por uma tempestade, é visível. Mas tem tempestades que é no interior, irmão, e essas são as piores. Às vezes as pessoas estão rindo, estão brincando, estão se relacionando com outras pessoas, mas por dentro, irmãos, estão destruídas. Mas que nessa noite o Espírito Santo possa te conduzir. O Espírito Santo possa te dar uma palavra que ele vai chegar na quarta vigília da noite na tua vida. Você está passando por essa tempestade, mas Jesus está vindo ao teu encontro. Você está passando por essa luta, mas Jesus, ele não está inerte, ele está em movimento através dessa tempestade. Jesus vai se aproximar da tua vida nessa noite. Ele está indo ao teu encontro. Amém? E ele vai chegar lá e vai acalmar o vento e vai acalmar a tempestade, porque ele tem todo o poder sobre céus e terra. Amém? Põe a mão no teu coração aí. Vamos orar. Quero agradecer aí aos visitantes, que Deus abençoe a cada um. Amém? As portas estão abertas. Fique bem à vontade para estar conosco, adorando ao Senhor neste lugar. Amém? A igreja estenda a mão para cá.
Esses que estão aqui na frente, põe a mão no coração. Senhor, muito obrigado por essa palavra. Palavra essa que o Senhor liberou sobre a nossa vida. Senhor, e que as tempestades da vida, as adversidades, Senhor, não sejam, Senhor, na nossa mente maiores, mas que o Senhor, que é todo poderoso, Senhor, esteja em nosso coração todos os dias, e que nós possamos declarar, Senhor, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Não seja apenas uma frase dos nossos lábios, mas que seja uma frase, Senhor, que venha do nosso interior, porque nós cremos no Teu poder. Então, Senhor, eu te peço, abençoa todo aquele que se colocou diante de Ti, reconhecendo, Senhor, as suas limitações, baixando, Senhor, a vela da soberba, Senhor, e pegando o remo da oração com humildade. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar o Seu povo neste lugar. Quero liberar uma palavra de vitória, que essa semana, Senhor, haja resposta das orações que foram feitas aqui no Teu altar, das orações que foram feitas neste lugar, porque Tu és um Deus que ouve e responde a oração que é feita neste lugar. Abençoa o Teu povo, leva agora em paz, Senhor, para os nossos lares. Dá-nos uma noite, Senhor, renovadora na Tua presença. Abençoa, Senhor, o Teu servo Leonardo, a família. Senhor, continue usando ele, Senhor, poderosamente por onde o Senhor levar. Senhor, que nós possamos, Senhor,